Um dos maiores problemas do cristão ser derrotado é porque ele desconhece o mundo espiritual. E aí você fala, mas como que eu vou conhecer o mundo espiritual? A palavra de Deus, ela nos dá ferramenta para nós conhecermos o mundo espiritual. Somente aqui na palavra que é permitido nós conhecermos o mundo espiritual. A palavra de Deus não permite eu conhecer o mundo espiritual através da mediunidade ou através da consulta aos mortos, necromantes, ele proíbe. Porque ele sabe que ali você vai ser enganado. Eu vi muita gente enganada. Espiritismo engana também. Mas aqui tem um mundo espiritual. E a maioria dos cristãos são derrotados por causa de desconhecimento do mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é muito mais dinâmico do que esse mundo aqui. Esse mundo aqui, ele é ilusão, ele é passageiro. Porque todas as coisas que acontecem no mundo físico foi planejado e foi decidido no mundo espiritual. Queira você, acredite ou não, mas foi. E nós vamos fazer uma leitura aqui das palavras de Deus para você entender como é o mundo espiritual. No nosso país, o que está acontecendo, primeiro aconteceu no mundo espiritual. E aí o mundo espiritual, existe duas divisões, né? O bem e o mal. E o mal e o bem usa pessoas para os seus objetivos. Tanto o mal como o bem usa pessoas. O mal usa de uma forma e o bem usa da forma dela também, dele, né? Então nós vamos fazer a leitura aqui para começar a nossa meditação no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Diz assim: pois não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, quer dizer, pessoas físicas. Não, eles são meros mensageiros, meros soldados, meros executores de um plano muito maior, no plano espiritual. Prosseguindo, e sim, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então aqui está falando vários tipos de poderes, hierarquia de poder, onde eles são extremamente organizados, extremamente bem articulados, o qual começa lá e é executado por nós, pelos seres humanos, né? Então, para completar aqui o texto, nós vamos ler o livro de Efésios, o próprio livro de Efésios, capítulo, 2 Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 26, que diz assim: e tornemos a despertar, desprendendo-se do laço do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então a palavra de Deus está falando que quando a pessoa está numa situação, ele tem que se desprender do laço, ele caiu no laço. Por isso que Jesus falou assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Está lá em João. Verdadeiramente o Filho vos libertará. Então aqui está dizendo em que a vontade de quem as pessoas estão executando? A vontade do diabo. Eles estão presos. Como você às vezes fala assim, eu não queria fazer isso, mas fiz. Você nem sabia, mas você estava entrando nesse texto aqui. Você era escravo, você é escravo, né? Assim como nós somos escravos da justiça, só que a nossa escravatura é uma escravatura diferente dessa aqui. Nós sabemos muito bem o que queremos. A hora que nós quisermos sair fora, a gente sai. Não estamos presos. Aqui não. A escravatura do mal, do pecado, você não consegue sair, a não ser que Jesus Cristo te liberte, né? Então o mundo espiritual é esse. O que está acontecendo em Brasília? Tem poderes, potestades, né, principados, atuando nos três poderes, né? No STF, no Senado, nos deputados. Então, as coisas acontecem primeiramente no mundo espiritual.
Eu já tenho experiência nisso aí, que já aconteceu comigo. Certas situações que eu olhando assim, falei, nossa, fulano está fazendo isso, meu Deus, eu não acredito. E aí eu lembrei desse texto, aí fui lutar com as minhas armas espirituais, o qual descreve aqui, capítulo 6 descreve, você pode ler, começando no 10, vai até o 18, você pode ler todinho, como que é as armas espirituais. E aí nessa situação comecei a lutar com as armas espirituais, em vez de eu ir lá e arrumar uma confusão, que se eu fosse lá fazer, conforme ele estava me atacando com as armas carnais, eu ia sofrer uma derrota, porque as armas carnais pertencem ao nosso inimigo. As nossas armas são outras, são espirituais. Por isso que a palavra de Deus diz aqui no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só vamos vencer quando nós nos fortalecemos no Senhor e na força desse poder. Nós temos que ter conhecimento, é poder, conhecimento. A palavra de Deus, isso é poder. Conhecimento é quando você executa a palavra. Né? Eu conheço, mas não conheceu. Né? Por isso que Jesus falou assim, João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Quer dizer, o objetivo principal desse ódio aí não é para vocês, é para mim. Eles atacam vocês para atingir a mim. Mundo espiritual. Saulo, antes de se converter, ele perseguia os cristãos, matava, corria para lá, corria para cá, e recebeu uma visão. Está aqui no livro de Atos, capítulo 9, versículo 4. Aí nessa visão ele ouviu uma voz dizendo assim, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E Saulo estava perseguindo os cristãos, mas na verdade, o que estava por detrás dele era um espírito, era o diabo, eram as forças malignas, para atingir a Jesus Cristo, a igreja, porque Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Então, o mundo espiritual de novo. Né? E, às vezes, nós não entendemos isso. E aí nós somos derrotados. Essas ideologias que está aparecendo aí, que nós ficamos queixo caído, já foi planejado no inferno e é executado pelos ministros nossos, ministros aí no mundo que estão aí incrustados nos poderes do mundo. Isso que a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Tem uma certa situação que Pedro falou para Jesus, não vai para a cruz não. Aí Jesus olhou para ele, afasta-te de mim, Satanás. Pedro deve ter levado um susto, né? Eu não sou Satanás, mas o que estava por detrás dele era a operação maligna, sendo executado por Pedro. Não vai para a cruz não. Sendo que Jesus já tinha falado, eu preciso ir para a cruz, eu tenho que cumprir o projeto do Pai. E aí ele foi repreendido por Jesus Cristo. Por isso que o próprio Jesus Cristo, em Lucas e Mateus, Lucas 12, 31, diz assim, buscai antes de tudo o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, primeiro é o mundo espiritual, aí vai se refletir no físico. É isso que nós devemos pensar. Já tive experiência nessas áreas. Quando eu lutei com as minhas armas naturais, tive derrota. Quando eu fui com as armas espirituais, é vitória na certa. Então fica aqui a reflexão. Você luta com as armas espirituais ou as armas carnais? Quais são as armas carnais? Bateu, também bato. Fez o mal, também pago na mesma moeda. Você vai ser derrotado. As armas espirituais é totalmente diferente. Mas para isso você precisa conhecer. Então fica aqui a nossa reflexão, que agora você recebeu mais um pouquinho de luz para você saber o mundo espiritual. Às vezes na sua casa, teu parente, teu filho, teu marido, tua esposa, teu amigo está agindo de uma certa forma que você fica horrorizado. Atrás dele tem um espírito maligno tentando te derrubar. Essa é a verdade. Não, você vê um demônio em cada parte. Certa vez os pastores, aqueles tradicionais, não, gente, o físico é uma coisa, o material é outra. Ele está enganando a igreja dele. É isso que o diabo gosta, é isso mesmo. Não. Está tudo interligado, o material e o físico. Tem que explicar para a igreja, é mundo espiritual primeiro, depois o físico. E eu pensei, esse pastor aqui vai destruir essa igreja, vai destruir a vida das pessoas.
Pastor de teologia, fez isso, fez aquilo. Como tem muitos, né? Então fica aqui a reflexão para nós. Você toma muito cuidado, que o mundo espiritual você precisa conhecer através da palavra. Você conhecer através da palavra, você vai pegar as armaduras certas para você ter vitória no plano físico. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.